vamos falar de saúde. 40 milhões de brasileiros têm varizes em algum grau. 60% das mulheres com mais de 50 anos sofrem do problema. Sobre este assunto, converso com o Dr. Eduardo Brigídio, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Olá, doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Juliana. Quando é que esse problema começa a se manifestar em mulheres, doutor? Depende. A varizes são dilatações venosas, né? E essas veias não perdem a função. Então ela pode começar muito cedo, né? Ou pode começar após gestações. O importante saber é que tem uma hereditariedade. E aí os fatores que vão desenvolvendo as varizes vão piorando, vão dilatando, né? Por exemplo, o uso de anticoncepcional, gestação, sobrepeso e por aí vai. Nesses casos, aí a genética também não influencia, seria isso? Uma pessoa que talvez a família não tenha o histórico de varize e ela pode acabar desenvolvendo uma varize em função desses fatores que o senhor acabou de falar? Então, normalmente o que você está falando é de varizes primária, né? As varizes primárias são assim, a pessoa tem uma hereditariedade. Agora, existem situações que ela tem varizes secundárias, né? Que são por algumas doenças, pós-trombose e outros tipos de patologia. Mas as varizes primárias são 95% das pacientes ou dos pacientes apresentam. Agora, há diferença entre esses dois tipos de varize, doutor? Ou é mais da forma como ela surge? Então, normalmente, falar do básico, né, do trivial, as varizes, a pessoa tem uma hereditariedade, né, já vem de família, às vezes não é só mãe, né? Os pacientes falam muito em mãe, em consultório, minha mãe não tem varizes. Pode ser tia, pai, né, na árvore genética mesmo. E com alguns fatores de piora. Por exemplo, a mulher é muito dependente hormonalmente, né? Então, você não vê varizes. Raramente você vê varizes antes da menina menstruar, né? Então, depois do pico menstrual, começa a aparecer alguns vasinhos, né? E isso vai piorando de acordo com os fatores desencadeantes. Por exemplo, uso de anticoncepcional pode ajudar a ter vasinho, varizes, sobrepeso, falta de atividade física, muitas gestações também, atividades em pé, parada. Então, são fatores que são desencadeantes. Sim, agora, no caso do anticoncepcional, doutor, o que a mulher deve estar atenta se o anticoncepcional acabar provocando esse tipo de problema? Veja, isso precisa ser bem avaliado. Não é que quem toma anticoncepcional vai ter varizes ou outra doença vascular. Isso tem que ser avaliado com o seu médico. O que a gente vê é uma relação entre o uso de anticoncepcional e aumento de vasinhos, né, que são aquelas telangiectasias, e de varizes, né? Então, para se ter isso, tem que ter uma hereditariedade, né? É isso que a gente está falando. Porque se a gente falar uso de anticoncepcional da varizes, todo mundo começa a nem achar que não pode tomar anticoncepcional. Na verdade, não é isso que a gente está dizendo. É um fator que vai piorando, né? Sim. Agora, os homens também sofrem com esse problema? O senhor estava até falando a hereditariedade, às vezes o pai, a mãe não tem varizes, mas o pai tem. Como é que isso funciona nos homens? Eles também sofrem com esse problema? Sofrem sim. Hoje, no Brasil, a proporcionalidade é de cada 5 pacientes, um seja homem. Mais ou menos isso. Varia muito de região, né, raça, mas é mais ou menos isso. E os homens, a atividade em pé contribui muito, né? Sedentarismo, não é só a parte de uso de anticoncepcional ou hormonal. Sim. Agora, o que fazer, então, para tentar auxiliar, para tentar evitar os problemas, esses tipos de problemas, doutor? Bom, primeiro, ter uma vida saudável, né? Não ganhar muito peso, fazer uma atividade física. Quando você caminha, por exemplo, você movimenta a panturrilha, que é o coração da perna, ajuda a você a circular, ter uma vida, uso de anticoncepcional, se possível, evitar algumas mulheres, né? Nem gestações, não se cuidar, não ganhar muito peso. Jornadas intensas de pé é muito complicado também, né? Então, a gente aconselha que essas pessoas usem uma meia elástica para trabalhar e por aí vai. Sim, agora a pessoa, se ela está com as veias muito dilatadas, ela tem que tomar cuidado, né? Não pode sair
precisa buscar um médico, precisa de uma orientação, porque em alguns casos a atividade física nesse momento pode até ser prejudicial, doutor? Assim, as veias dilatadas nunca é bom, pode sempre dar problemas, né? O que acontece é o seguinte, as pessoas que não têm dor, não têm inchaço, não têm sintomas de varizes, elas normalmente acham que são veias normais. E, na verdade, são varizes. Então, tem que tomar cuidado quando vai fazer, por exemplo, uma cirurgia. Varizes é um fator de trombose. Você tem que estar sempre atento. O ideal, se você vê uma veia dilatada, que você não está gostando da sua perna, alguma coisa assim, não precisa ser esteticamente apenas. Você pode procurar um vascular, consulta com o seu médico, ele vai te orientar direitinho. Sim, eu recebi aqui um e-mail de uma ouvinte, doutora, ela diz o seguinte, é a Cristina Santos. Ela diz que está acima do peso, quer dizer, já é um fator que o senhor falou, né? Que ela sempre sentiu muitas dores nas pernas e que ela tem a pele muito branca. E que sempre viu as veias nas pernas, mas elas não são dilatadas aqui, é o que ela está dizendo. E aí ela conta que foi a um angiologista e que o médico checou no consultório as pernas dela, disse que o caso era sério, que ela teria que operar. E aí ela ficou assustada, acabou não fazendo tratamento e não voltou mais ao médico. Aí ela queria uma posição, ela deveria procurar um médico, é preocupante, porque ela diz que não tem as veias dilatadas, né? Mas, pelo que ela está falando aqui, sente também muitas dores nas pernas. É difícil você falar por telefone sem ver a paciente, teria que ser vista. Mas, assim, a princípio, se ela tiver em dúvida, peça uma segunda opinião. Existe um exame que pode checar as veias, que é o ecodoppler venoso, que ele faz um mapeamento, ver se essas venas estão normais, se as veias estão normais. Então, pode ser feita uma correlação entre a dor, o sintoma e o exame laboratorial, né, de imagem. Mas, a princípio, se ela tem muita dor, precisa investigar melhor, né? O que não pode é fugir do médico, né, doutor? Fugir do médico fica meio complicado, né? Vai continuar com o problema. Com certeza. Agora, doutor, alguns alimentos podem ajudar na circulação, evitar ter esses tipos de problema, ter varize, por exemplo? Não é muito relacionado com a alimentação. A gente faz um paralelo até com a hemorroida, né? A hemorroida é uma doença venosa, só que retal. Então, a gente evita alguns alimentos condimentados, pimenta, frutas cítricas, que em alguns pacientes eles pioram os sintomas, mas não é uma coisa frequente que eles comentam, não. Sim, estamos conversando aqui com o doutor Eduardo Brigídio, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Estamos falando sobre varizes. Dados mostram que 40 milhões de brasileiros têm varizes em algum grau. Agora, doutor, tem muito mito também relacionado à varize, né? Por exemplo, as pessoas falam em cruzar as pernas. Isso é um mito ou é verdade? Esse gesto é prejudicial, por exemplo? Não, esse é mito, né? Cruzada de perna não dá varizes. É que, normalmente, as varizes, algumas veinhas, né? Ficam localizadas na face interna da coxa e a pessoa se incomoda muito com isso. E às vezes associa a esse ato contínuo, né? Mas na verdade isso é um mito. Sim, e o salto alto, doutor? O salto alto, na verdade, o salto alto, se for um salto assim entre 5 centímetros, 7, até ajuda a bomba muscular. O que acontece é o seguinte, pessoas que usam, mulheres principalmente, né? Que usam salto alto assim, acima de 8, 9 centímetros, acaba tendo e com frequência acaba tendo um encurtamento do músculo da panturrilha e tem essa dor, né? Que eles atribuem como se fosse uma dor de varizes, mas na verdade não é não. Sim. Agora, cremes podem melhorar o problema? Desculpe? Cremes podem melhorar o problema? Não vai sumir nada, pode melhorar os sintomas. Sim. Você pega um creme à base de cânfora, mentol, às vezes dá aquela sensação de alívio da queimação, né? Porque varizes dá muita dor em peso, queimação no final do dia. E a pessoa se sente mais confortável, mas o problema dela não vai aliviar, não. O problema dela vai ter que ser tratado. Agora, falando de cirurgia, muitas pessoas chegam a falar que a cirurgia de varize é de alto risco. Isso também é um mito? Todo procedimento tem um risco. A cirurgia de varizes normalmente é um risco baixo. A gente precisa sempre avaliar clinicamente o paciente, se ele tem alguma doença associada, o que está acontecendo. Mas é de risco baixo, uma cirurgia que é feita
muito realizada, bem realizada, tem um ótimo resultado, tanto funcional quanto estético. Então, eu aconselho, se tiver indicação, de acordo com o seu angiologista, a fazer a cirurgia, sim. Tá certo. Agora, as viagens muito longas, principalmente de avião, criam um ambiente propício para a formação de varizes, doutor? Olha, para a formação de varizes, nem tanto, né, Juliana? Hoje a gente está sendo muito procurado em consultório, né? O brasileiro está viajando mais, viagem internacional. E o que está acontecendo? A gente é procurado em consultório para prevenção de trombose. O que ocorre é que no avião você tem uma imobilidade, né? O pessoal fala até o que chama-se síndrome da classe econômica. Você fica muito apertado, 10, 12 horas no avião. E a pressurização do avião, né, que colaba as veias. E isso pode acontecer uma trombose, alguma coisa nesse nível, não varizes. O que a gente pede é para viajar de meia elástica e avaliar caso a caso. Tem alguns pacientes que a gente tem que estar até com alguns medicamentos para fazer essa viagem de longa distância. Sim, e andar um pouquinho no avião, beber bastante água também ajudam, né? Ajuda bastante a andar no avião, né? Fazer aquele alongamento de panturrilha ajuda bastante. Tinha até umas companhias aéreas que faziam, né? Colocavam no vídeo para fazer, as mais as asiáticas, né? Esse alongamento de panturrilha, levantar, baixar, por causa desse problema. Tá certo, então. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Show da Notícia. Eu que agradeço, Juliana. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Conversamos com o doutor Eduardo Brigídio, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Falamos aqui sobre varizes. 40 milhões de brasileiros têm varizes em algum grau e 60% das mulheres com mais de 50 anos sofrem do problema.